Vamos a uma super matéria que saiu sobre o One Piece Live Action em uma revista americana. Após a vinheta. Olá pessoal, Sonde aqui na voz, bem-vindos ao canal Spoilersista. E saiu uma super matéria de One Piece Live Action. E eu vou trazer ela resumida e traduzida aqui para vocês, beleza? Mas antes, não se esquece, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. Assim você não perde sempre que tem vídeos novos aqui. E eu sempre trago tudo para vocês sobre o One Piece, vocês sabem, né? E bora pro vídeo. A revista começa falando sobre os principais termos técnicos de One Piece para apresentar às pessoas que vão entrar nesse mundo agora. Por exemplo, começa falando sobre Berry, que é a moeda do mundo de One Piece. Akuma no Mi, também conhecida como fruta do diabo, uma fruta que concede ao comedor poderes sobrenaturais. Gomu Gomu no Mi, a fruta que Luffy comeu, que lhe concede o poder de esticar o seu corpo como borracha. Bara Bara no Mi, a fruta do Bug, que lhe permite se desmembrar e se remontar. E a Era dos Grandes Piratas, que é a era que começou após a execução de Gold Roger, o rei dos piratas. Red Line, que é uma faixa fina de terra que circunda o mundo e separa as quatro grandes massas de água: East Blue, North Blue, West Blue e South Blue. Grand Line, uma faixa que intersecta a Red Line horizontalmente, um trecho traiçoeiro do oceano com ilhas e cidades prontas para serem saqueadas por qualquer pirata empreendedor. E Jolly Roger, o emblema visual único de uma tripulação pirata, ou seja, a sua bandeira. Depois dessa rápida apresentação que a revista faz dos principais termos de One Piece, a revista segue para a entrevista com os diretores e atores e principalmente com Eiichiro Oda. Vamos ao resumo do que foi dito, começando com Matt Owens e Steve Maeda, os responsáveis pela série live action. A revista começa perguntando qual a história deles com One Piece, começando com a resposta de Matt Owens. Ele compartilha que a série não o cativou quando criança, mas quando enfrentou um período difícil de depressão em sua vida já adulta, ele voltou a ler One Piece e acredita que a história o ajudou a superar esse momento sombrio de sua vida. Ele explica que a série trata de temas como cuidado entre pessoas, seguir sonhos e encontrar uma família, e isso o tocou profundamente. Matt Owens também fala sobre como buscou a oportunidade de trabalhar na adaptação de One Piece quando soube que os diretores estavam sendo adquiridos pela Tomorrow Studios, mesmo que fosse uma chance remota. Ele expressa sua paixão pela série e sua vontade de contribuir para a adaptação. No início de 2018 ele recebeu uma ligação que lhe proporcionou essa oportunidade de trabalhar nessa série. Já Steven Maeda expressa que quando ele estava se candidatando para o programa, provavelmente uma adaptação do mangá de One Piece, ele não estava muito familiarizado com o mangá, não. Mas ele percebeu o quanto especial essa obra era após ler os 100 primeiros capítulos. Ele reconheceu a importância e a singularidade do mundo criado por Eiichiro Oda e considerou uma grande honra ter a oportunidade de contribuir para essa adaptação. Eles completam que em 2015 a equipe da Tomorrow Studio entrou em contato com o criador do mangá de One Piece, Eiichiro Oda, para discutir com ele a possibilidade de produção da série live action de One Piece. O CEO da Tomorrow Studios, Mark Edelstein, conta que seu então assistente Nick Lowe o apresentou à série e insistiu que eles obtivessem os direitos para a adaptação dessa série de qualquer maneira. Eles então viajaram para o Japão para se encontrar pessoalmente com Oda e conquistaram a confiança ao longo de uma jornada emocionante com o autor. O processo levou vários anos, mas eles estão entusiasmados para ver a colaboração finalmente se concretizando após o esforço investido por todos os envolvidos. Neste trecho, os entrevistados compartilham suas perspectivas sobre o que torna One Piece tão especial. Steve Maeda destaca a inventividade do mundo da série, mencionando que ele é completamente único e diferente de qualquer outra coisa já criada.
Ele ressalta que a essência da história está em superar as diferenças e construir uma comunidade, e elogia Monkey D. Luffy por unir pessoas com objetivos tão diferentes. Matt Owens enfatiza a longevidade da série devido à criatividade de Oda na construção do seu mundo. Menciona que os temas explorados como opressão e autodúvida permanecem relevantes. Oda, o criador, comenta que a singularidade de One Piece estava em apresentar personagens que expressavam seus sonhos abertamente, algo muito incomum nos anos 90. Essas perspectivas resumem como a originalidade de Oda aconteceu. Os temas profundos e os personagens cativantes são os elementos centrais que fazem de One Piece uma obra duradoura e única. A revista pergunta algo que todo fã quer saber. Os fãs dizem que estão empolgados por Oda ter se envolvido tão profundamente com essa adaptação. Como foi conhecer e colaborar com ele? Owens explica: eu não acho que já estive mais nervoso por algo em toda a minha vida. Aqui estava essa pessoa que criou essa história pela qual tenho tanto amor e reverência, e estou pedindo a ele para confiar em mim com o seu bebê. Eu não estava muito certo do que esperar, mas estava esperançoso. Para dizer a verdade, ele foi bem rigoroso no começo. Esta não foi a primeira tentativa de uma adaptação de live action de One Piece, e nós não fomos as primeiras pessoas a tentar expressá-la de uma nova forma. Mas acredito que assim que ele percebeu que estávamos vindo do lugar certo, tentando proteger essa série e criar uma nova maneira para ainda mais pessoas se apaixonarem por ela, ele começou a confiar definitivamente em nós. Quando se trata de adaptar uma história tão gigante quanto One Piece em uma temporada de 8 episódios, obviamente haverá concessões criativas tanto para Oda quanto para nós. Então a revista pergunta se houve algo que o Oda não quis de maneira nenhuma que eles mudassem. Owens então disse: as duas maiores coisas que Oda queria ter certeza de que mantivéssemos o mais próximo possível do mangá era, primeiro, os passados dos Chapéus de Palha, porque eles são tão cruciais para quem eles são como pessoas hoje. Quais são os seus sonhos e motivações e como o Luffy explora isso ao conhecê-los e ajudá-los a redescobrir esses sonhos. Essa base emocional da série é muito importante. E 2. Os poderes. Poderes específicos das frutas do diabo e outras habilidades foram todas cuidadosamente criadas por Oda, e já há muita imaginação que ele investiu em diferentes coisas que as pessoas podem fazer e quais são as regras para isso, então nos pediram para não mexer nisso. Owens então explica que não é exagero o quão envolvido Oda e sua equipe estavam nesse live action. Eles viram esboços, roteiros, filmagens diárias, cortes. Às vezes ele via algo e dizia: olha, eu imagino assim na verdade. O que sempre era incrível de ouvir, mas se ele via algo sobre o qual tinha uma dúvida, ele nos trazia. Ele explicava qual era a intenção original e o processo se tornava uma conversa sempre em evolução. Maeda então diz: para nós, a única coisa que tentamos fazer foi realmente incutir o sentimento de otimismo que permeia todo o mangá e realmente tentar encontrar aquela linha tênue que faria esses personagens parecerem de fato reais, fundamentados e orgânicos, mas ao mesmo tempo permiti-los serem eles mesmos e serem os personagens como foram desenhados por Oda. A grande coisa era garantir que os Chapéus de Palha tivessem as introduções certas, o tempo de tela certo, as explicações certas sobre quem eles eram. Dito isto, qualquer coisa nova na série precisava ser discutida intensamente com Oda e a sua equipe, como certas tramas que precisamos alterar para adaptá-los, mas canonicamente nada mudou. Fim da primeira parte, pessoal, é isso. Então, como vimos aqui, eles deram uma ênfase de como foi a colaboração do Oda e da criação. E é muito legal ouvir isso, né? Que Oda estava de fato trabalhando junto deles, vendo esboços, falando sobre perspectivas, enfim, Oda fez parte dessa adaptação, como ele já disse em entrevista, né? Bom, essa foi a primeira
parte, tá? Eu vou trazer uma segunda parte com a entrevista dos atores e com o próprio Oda, então fiquem ligados. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima, valeu!